Olá, navegantes e tripulantes da Arca. Domingo, 31 de agosto de 2025. Eu acabei de falar com o pessoal do grupo de navegantes aqui no WhatsApp sobre a dificuldade de gravar o vídeo do terceiro tópico do nosso folheto, né? Tem essa playlist explicando o folheto da Arca. É um folheto muito provocativo, com 4 tópicos bem assim contundentes, e ele é um encadeamento lógico que começa da pandemia em 2020, passa pela guerra na Ucrânia em 2022, por essa onda de DROVNIs nos Estados Unidos em novembro de 2024 e por uma questão de seguir com a mesma lógica, né? Provavelmente em 2026 a gente vai ver a tempestade perfeita, a soma de todos esses problemas num grande e único problema para todo mundo. E por que está tão difícil chegar nesse terceiro tópico? Eu tenho certeza que o quarto tópico não vai ser difícil de explicar. Está tudo na Bíblia. O primeiro tópico também não está sendo difícil de explicar por aí. O vídeo foi muito fácil de fazer, foi bem elogiado até. Por quê? Porque é um assunto que teve começo, meio e fim a pandemia. A guerra na Ucrânia é um assunto um pouco mais complexo. Ele teve um começo, mas não foi agora em 2022, foi lá em 2008. Mas nós colocamos, né, como ponto de partida para esse evento 2022, que foi quando realmente as tropas russas invadiram esse país de uma forma assim deliberada e ostensiva e acabou confrontando os exércitos da OTAN com a Rússia. Praticamente a Rússia está lutando contra a OTAN, né? O melhor armamento do Ocidente, a melhor munição está indo para a Ucrânia. Então é um assunto que tem começo, passou do meio, mas o fim disso aí ainda está longe. Agora a questão dos DROVNIs. Começou em novembro de 2024, mas é o que foi falado no mundo inteiro, porque foi ostensivo, foi mais ou menos como essa história da Ucrânia, né? Já tinham as aproximações sucessivas, como no jogo de xadrez, né? Ah, as pessoas estavam indo ali pela beiradinha, tinha sido ao certo, depois tinha sido a Crimeia, e aí, de repente, guerra total. Com a história dos DROVNIs também. A gente teve um monte de relatos, um monte de avistamentos que foram confirmados. Começou com, acho que em 2015, a Marinha Americana falando dos OVNIs tic-tac lá, em formato de pastilha. Então, uma série de desacobertamentos, de avistamentos, de reconhecimento por parte das autoridades militares de que essas coisas estavam por aí, mas nada tão assim eficaz e visível e ostensivo quanto foi essa onda de DROVNIs em novembro nos Estados Unidos. Pesquisem aí. E então esse é um assunto que é difícil localizar até um começo, embora eu precise colocar como novembro de 2024 para dar certo esse plano bienal de avanço, né? 2020, 22, 24 e provavelmente 26. Por que é difícil então? Porque eu quero ser o mais eficaz possível no sentido de passar uma mensagem, recrutar os multiplicadores, dentro das diversas bolhas que as pessoas estão aí, bolhas de preferência, algoritmo controlando a vida de pequenos grupos, onde um não sabe quase nada do assunto do outro, mas todo mundo opina sobre qualquer assunto, né? Mesmo sem ter conhecimento, mesmo sem ter detalhes, estudo, a pessoa ela dá opinião. Então nós temos de um lado céticos, do outro lado nós temos os fanáticos, ufólogos, chapéu de alumínio,
um monte de detalhes sobre isso, mas nós precisamos chamar atenção para a realidade dos fatos. Em primeiro lugar, nós somos seres constituídos de 4 camadas. Não é a tricotomia do ser humano com 3 camadas, corpo, alma e espírito. Na verdade, nós somos o corpo, a alma, o espírito e a mente. A mente é a dimensão mais importante, a nossa consciência. O seu cérebro, ele é ao mesmo tempo um órgão, tem lá os seus neurônios com seus dendritos fazendo sinapses, que é o salto de centelha, né? É uma reação eletroquímica que acontece, que é quase que a mesma que se usa no computador. Então, olha só, hoje nós temos o cérebro eletrônico e a inteligência artificial imitando essa máquina. Só que diferente da inteligência artificial, que nem pode ser chamada de inteligência, nós temos outras camadas da nossa mente, que é a parte mais metafísica do nosso ser. A mente, ela também é uma unidade de armazenamento, ela tem o hardware, que nós já falamos, mas ela tem o software, ela roda um programa. Dizem que nós usamos só 10% da nossa capacidade de processamento. Ela tem o Wi-Fi, que é a glândula pineal, onde nós estamos conectados com a espiritualidade, embora muito se tenha feito ultimamente para matar essa conexão, né? E a gente ficar conectado nessa imitação barata que eu estou segurando agora aqui, o celular conectado na internet. É como se o homem deliberadamente estivesse substituindo um Deus Pai Criador que nos dá tudo de graça e nos conecta com ele pela glândula pineal, por um Deus artificial chamado Rede Mundial de Computadores, com inteligência artificial e algoritmos, que se tornou onipresente, onisciente e onipotente ligado na tomada. Está chegando o dia que Deus vai moer com tudo isso aqui, mas não vai ficar pedra sobre pedra. E a gente está escolhendo romper a conexão com Deus e se conectar com um demônio chamado Rede Mundial de Computadores. E dentro desse processo de domínio, vem aí a besta. A besta é uma entidade não humana, que até poderia ser a Rede Mundial de Computadores, mas como fomos nós que demos pano para manga e criamos tudo isso aqui, ninguém vai acreditar muito num domínio do computador. O problema vai ficar mais sério quando for apresentada essa besta em forma de alienígena, que também não vai deixar de ser altamente tecnológico. Aliás, eles vão dizer que chegamos no ponto de evolução que permitiu com que eles se manifestassem agora. Então é isso, gente. Eles imitam a nossa mente. E mentem. O diabo é o pai da mentira. Então, aliens são demônios. Demônios querem controlar a sua mente. Enquanto que na pandemia, as informações que chegaram pela nossa mente, né, através das notícias, dominaram a nossa alma, que é a dimensão do nosso comportamento, de estar lá o livre-arbítrio, id, ego, superego, enfim, tudo que é os componentes aí das psicologias, né? Então, na pandemia, a informação entrou pela nossa mente, corrompeu a nossa alma e nos levou a adotar comportamentos que às vezes são até contrários à nossa fé. Como eu sempre falo, as pessoas deixaram de acreditar no Salmo 90, 91 e ficaram em casa, tomaram vacina. Quer dizer, gente, comportamento não adequado como o de um cristão, principalmente de um evangélico. E aí, atingiu seu corpo físico. Você foi lá tomar vacina, agora está todo mundo envenenado aí, não é? Remédios. Eu não tomei nada. E eu fazia parte de um grupo de risco, porque eu nasci com bronquite, até hoje eu faço uso de Clenil, que é um spray. Então, eu por fé, eu decidi atravessar sem me contaminar com vacina, com nada.
A guerra, que é o segundo tópico, ela entra pela mente, pelas informações, mas ela não chega a dominar a nossa alma, não é uma preocupação, um terror, um pânico, a não ser que escale para uma guerra nuclear. Mas isso não vai acontecer, porque não existe apocalipse com uma guerra nuclear antes. O que vai acontecer é escalar até um ponto de quase chegar à guerra nuclear, mas aí que ativa o terceiro ponto, que é a intervenção alienígena para nos salvar da destruição. Vocês estão entendendo a mentira? E aí esse ponto é o principal, esse ponto é terrível. Por quê? Porque isso chega pelo nosso espírito, é uma contaminação espiritual de demônios que vai dominar a nossa mente, corromper a nossa alma, nos levando a comportamentos como recusar a nossa fé, renunciar a Jesus Cristo e aceitar ser marcado como gado de uma maneira tecnológica que não permita comprar e nem vender se você não tiver essa marcação. E aí, o dano final no seu corpo físico. Então essa é a nossa responsabilidade ao falar desse terceiro tópico, que são os aliens, né? Aliens são demônios e ponto final. Como eu falei, eu tenho autoridade, eu tenho lugar de fala para falar sobre pandemia, sobre a farsa da pandemia, porque eu sou um portador de problema respiratório há 55 anos. Tenho bronquite alérgica. Eu sou uma pessoa credenciada e tenho lugar de fala para falar sobre geopolítica, sobre guerra, porque não é pelos 4 anos da infantaria da aeronáutica, não, na Força Aérea Brasileira, é pelos 50 anos de estudo do tema. Enquanto, falei ontem no grupo, enquanto as crianças da minha idade colecionavam revista Placar e jogavam bola, eu li a Tecnologia e Defesa, Segurança e Defesa, Estado de São Paulo, a coluna do Roberto Godoy, lia livros especializados da biblioteca. Eu não fui parar na Força Aérea por um acidente. Eu fui por vocação, desde muito cedo, estudando o assunto. Eu tenho lugar de fala para falar sobre a guerra. E sobre aliens? Eu tenho também, porque aí foi a maior prova da minha vida. Em 86, na Força Aérea, 3 anos antes de eu ingressar, o ano onde eu quase morri por causa de uma crise forte de bronquite, nós tivemos o nosso oficial general comandante da FAB, o tenente brigadeiro do ar Otávio Júlio Moreira Lima, como o primeiro oficial general de uma força armada do planeta a dar entrevista numa rede aberta, explicando por que ele mandou 4 caças interceptar 21 discos voadores. Tá lá, veja aí, A Noite dos OVNIs de 86, reportagem do Fantástico, pleno regime militar. E o tenente brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima, Moreira Lima era o nome de guerra dele, ele dizia que ele não sabia o que era, ele sabia o que não era. Mesma coisa que eu filmei aqui na empresa, ali na frente. Eu não sei o que é, mas eu sei o que não é. Então essa onda de OVNIs começou lá, bem antes, mas teve esses episódios ostensivos, 86, e na minha vida eu sempre tive contato com essa realidade, de um jeito ou de outro. Não me perguntem como, não cabe dar detalhes, mas eu posso dizer que esse controle mental que o demônio tenta impor através dessa farsa alienígena, ele já tentou colocar na minha cabeça várias vezes. E é horrível ser atacado assim, com visões, com dores insuportáveis de raios disparados por naves. Eu tive episódios assim. Tem relatos aí de que isso leva à loucura e eu fui hospitalizado 2 vezes, a última vez por 40 dias. Eu posso garantir para vocês, com toda a autoridade no assunto, que não é fácil passar por isso. É muito pior do que decidir não tomar uma vacina, ficar 2 anos sem poder dirigir porque não consegue entrar no poupa-tempo para renovar a carta,
não poder entrar no fórum para olhar os processos que você está trabalhando porque você não tem vacina. Decidir passar por isso é uma fichinha perto do que é passar por um contato alienígena, que na verdade é quase que possessão satânica, é um ataque espiritual horrível. Então a minha missão é alertar as pessoas. Fortaleça o seu espírito, jejum, oração, exercitem a sua mente, protejam a sua mente, saiam do celular, procure fazer caminhada ao ar livre, procure passar a maior quantidade de tempo possível longe do celular e do computador, das redes sociais. Se você conseguir passar 2, 3 dias, você já é um herói. Você vai precisar ter essa força. Porque uma das primeiras coisas que vai acontecer é um apagão de 3 dias, apagão de energia elétrica e telecomunicações. Tem gente que ficar 3 dias sem redes sociais morre. E eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. A questão da materialização de seres híbridos, que a gente não sabe de que jeito foram feitos, mas os tais demônios que vão andar sobre a Terra com essa roupagem de alienígena. Não sabemos se é engenharia genética, que diabos é isso, mas vai ser liberado, talvez a partir já do ano que vem. O problema não é o que você vai ver, o problema é o que você vai sentir, porque você está diante do mal, você está diante de um ser espiritual. Não é o que você vê, é o que você sente. A Bíblia diz que as pessoas vão buscar a morte e não vão encontrar. A Bíblia diz que as pessoas elas vão desmaiar de terror diante do que vai vir. Então é isso. Para ser o mais eficaz possível, o que nós vamos fazer então? Esse fica sendo o terceiro tópico, né? Assim, a porta de entrada para um assunto que vai ser ampliado toda sexta-feira na Sintonia da Mente, das 18 até meia-noite, na nossa rádio web, no canal da Arca no YouTube e principalmente nos grupos das redes sociais. Nós vamos abordar então essa temática alienígena dentro da vigília da Arca. Nós temos que estar preparados para isso. Tem evangélico que pode dizer assim, mas Jesus vai levar a igreja. Qual igreja, irmão? Qual das 87 mil denominações ele vai levar? Qual dessas denominações que teve o verdadeiro homem de fé, mulher de fé, que acreditou no Salmo 90, 91, que traz debaixo do sovaco, e assim como eu, passou pela pandemia sem temer, sem vacinar? Qual igreja? Os primeiros cristãos, por 300 anos, foram trucidados. Você acha que nós que somos os últimos vamos ser poupados dessa decisão de ter que escolher se você aceita Jesus e confessa a Ele, mesmo que te custar a vida, ou se você vai renunciar e colocar o microchip e adorar alienígena como se ele fosse Deus? Porque para fechar essa questão, é isso que vai acontecer. Quando os aliens surgirem de verdade, que está para acontecer aí em instantes, ele vai acabar com as guerras religiosas e com as religiões. Não tem mais espaço para um Buda, para um Jesus. Todos eles estão esperando um anjo, um libertador, um Messias. E a hora que essa nave descer e esses seres de luz, mais luz de LED, né? Luz artificial, se apresentarem, os judeus vão achar que é o Messias deles, os muçulmanos vão achar que é o Mahdi, e por aí vai. Só que Jesus já nos alertou. Esse é a verdadeira besta que vai ser apresentado por um líder político que é um anticristo e confirmado por um líder religioso que é o falso profeta. Essa trindade é que vai governar a terra e vai marcar você. Não tem a possibilidade de um arrebatamento que poupe o cristão de decidir se vai confessar Jesus ou se vai
preferir morrer. Eu, no meu caso, nenhum nem outro. Eu vou é dar linha, pode ser que eu morra. Mas eu vou estar alongado no meio do mato e eles não vão perder tempo em procurar ninguém no meio do mato. Eles vão se preocupar com quem estiver nas cidades. Então, se você não quiser morrer eternamente, perder sua salvação, não fique na cidade. Mas também não venha atrás de mim, porque não adianta nada a gente andar em bando. Ah, para onde eu vou? Não sei. O que eu vou encontrar lá? Menos ainda, tenho a menor noção. Eu sei que na cidade eu não posso ficar. Ah, mas e se você tiver errado e tiver um arrebatamento? Amém. Eu vou embora. Eu até acho que vai sumir um pequeno número de pessoas, vai sumir, até para dar mais credibilidade para a história alienígena e falar que foi abdução. Mas não se engane, vai ser um número limitadíssimo de pessoas. Então, o conselho é esse: proteja a sua mente, exercite a sua mente, fique longe das redes sociais, aprenda a fazer esse exercício, esteja pronto para qualquer momento. Assim que você vê a abominação da desolação pousar no lugar santo, eu acho que eles já ensaiaram isso. Essa nave tem que descer em Jerusalém, que é a sede de 3 religiões monoteístas, as maiores do mundo: o islamismo, o povo da sexta-feira; o judaísmo, o povo do sábado; e o católico, que é o povo do domingo, dia da ressurreição do nosso Senhor. Essa nave, quando aparecer lá, se prepare que você vai ter que dar linha, a não ser que você queira ficar e adorar demônios. Sintonia da mente, das 18 às 0 horas, toda sexta-feira, dentro da vigília da Arca. Eu vejo você lá, 5 de setembro, se Deus assim permitir.